que eu vou indicar pra vocês é um livro de um autor russo. Muitas pessoas têm receio de ler livros de autores russos porque acham que vai ser mais difícil ainda, não tem tanto aquele contato próximo com a literatura russa. Então vamos desmistificar isso aí, vamos indicar um livro de um autor russo, que é o Tolstói. Na realidade, esse livro aqui tem uma história que eu li, que é A Morte de Ivan Ilitch, e tem outras histórias também. Vou até falar pra vocês quais são elas. Tem também Sonata a Kreutzer, não sei se eu vou pronunciar certo isso, e O Padre Sergiy. Mas tem outras edições que só tem A Morte de Ivan Ilitch. Então esse é um livro que não é tão assustador assim, porque na realidade ele é até bem curtinho, né? Aqui nós temos 3 histórias, né? Então A Morte de Ivan Ilitch é, sei lá, bem mais curtinho, além de ter uma linguagem tranquila de ler. Às vezes a gente imagina que a literatura russa vai ter uma construção muito diferente da nossa, que a escrita vai ser muito difícil, vai ser diferente, mas não é tanto assim. É uma questão de hábito também. Então acho que começando por esse livro aqui, que é um livro gostosinho de ler, tranquilo, eu acho que você vai perder um pouquinho aquele medo, aquele receio de ler os russos. Agora um clássico infanto-juvenil que eu indico muito pra todo mundo, sempre indico, é O Jardim Secreto, que é um livro que parece assim, infantil, sei lá, bobo, não vou gostar. Bobagem, você vai gostar sim, porque ele tem mensagens aqui pra todas as idades. Realmente é um livro muito completo nesse quesito, né? Ele vai falar sobre transformações, sobre as relações humanas, sobre uma personagem que se fechou muito pro mundo por conta de situações externas que aconteceram na vida dela. Então eu acho que é um livro que instiga pessoas de qualquer idade. E é uma leitura tranquilíssima de fazer, assim, é um livro que na realidade voa, você vê assim as páginas voando, literalmente. Então acho que é uma indicação legal pra quem tá querendo começar a ler, mas não quer ir pra um livro assim com uma temática muito adulta, assim, especificamente, sabe? Acho que esse aqui é uma excelente pedida. E agora eu vou indicar pra vocês um livro não óbvio de uma autora muito conhecida, que é o Lady Susan, da Jane Austen. Muitas pessoas conhecem a Jane Austen por conta de Orgulho e Preconceito, Emma, Persuasão, outros livros dela que são assim muito conhecidos por conta de já terem adaptações pra cinema e tal. Mas o Lady Susan, que é por sinal curtinho, é uma história super divertida, é uma história gostosa de se ler, que também passa assim voando, apesar de ainda se passar naquela época, com aquela temática, com aqueles costumes, né, com a mesma escrita narrativa, né, ainda assim é um livro que eu diria que se destaca entre as obras da autora. É um livro que eu indico muito pra quem tá começando a ler clássicos, quem quer se aventurar aí até mesmo pelas obras da Jane Austen, porque aí você já começa com o pé direito, conhecendo uma das personagens mais peculiares, assim, mais sarcásticas, mais ácidas da autora. Agora, um livro que eu não tenho em mãos aqui comigo é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Vou deixar a capinha aparecendo aí pra vocês, porque esse livro está emprestado com o meu pai. Eu deixei com ele esse e alguns outros lá, que eu achei que ele realmente poderia se instigar a ler mais, porque ele também está querendo ler mais e procura livros mais acessíveis, que ele tenha mais facilidade com a linguagem e tal, então eu indiquei esse pra ele, que são justamente os mesmos motivos pelos quais eu indico pra vocês. É um livro também muito engraçado, muito bem-humorado, que flui muito rápido. A linguagem do Jorge Amado, gente, a maneira como ele conta as histórias é muito divertida, então acho que é um livro pra quem realmente quer uma leitura mais bem-humorada, que vai fluir rapidinho, e também uma excelente dica de livro nacional, né? E um outro livro que também é curtinho e que tem uma leitura assim muito rápida também, inclusive eu nem imaginava que fosse ser assim quando eu assisti ao filme, eu achei que fosse um livrão e tal, mas na verdade ele é bem curtinho, né, que é O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. E gente, essa é uma leitura também muito gostosa, mas é um pouco diferente da pegada do filme, caso você já tenha assistido o filme. Então acho que vale a pena dar uma chance também para o livro, especialmente se você já gosta da história do filme. Se você gostou do filme, é muito provável que você vá gostar do livro também. E a leitura sempre é aquela coisa mais prazerosa que mexe com a nossa imaginação, né? E eu também vou indicar pra vocês um livro de um dos meus autores favoritos de todos os tempos, que é o John Steinbeck. Esse aqui é o A Pérola. Esse livro também é muito rápido de ler, sério. E a leitura é muito fluida, porque aqui o tema central é essa família aqui da história. Então tudo que acontece vai girar em torno dessa família. É uma história muito específica, assim, sobre o que acontece com eles, mas tem muitas mensagens incríveis, assim, mensagens muito pertinentes se a gente prestar atenção, sabe? Então é um livro que eu indico muito pra todo mundo também. Um livro que eu já li faz algum tempo foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu tenho até uma outra edição aqui na estante, que foi a edição que eu li, na verdade. E, gente, é um livro muito gostosinho de ler também, porque esse aqui é mais divertido, tem essa coisa da aventura. A todo capítulo tá acontecendo alguma coisa, né? Os personagens, eles vão daqui pra ali, de lá pra cá. Então é uma história muito gostosa de ler e muito tranquila também. A linguagem do Júlio Verne aqui, assim, é muito fácil de compreender tudo que ele quer mostrar pra gente. O livro é bastante visual também. O autor é muito detalhista, sem
sem pesar a mão, sem ser aquela coisa enfadonha, cansativa, que você não aguenta mais ler. Então é um livro também que eu indico muito pra todo mundo que busca livros clássicos, mais dinâmicos, pra começar a ler e gostar de clássicos. E por último, eu trouxe um livro que eu amo muito também, que é O Hobbit, do Tolkien. Esse aqui também parece ser um pouco mais longo e tal do que os outros que eu comentei com vocês, mas na verdade ele flui também, que é uma beleza, não tem nada de extenso e de detalhado demais, como eu falei com vocês até do outro livro. Então o autor aqui, apesar de ter aqueles detalhes da história por ser fantasia, né, então ele traz alguns elementos diferentes, algumas criaturas e tudo mais, ainda assim ele consegue ser objetivo nesse livro e consegue trazer o leitor pra história, sabe? A gente se sente dentro desse universo. É uma delícia de ler. Super indico o Hobbit pra vocês. É bem diferente também do filme, né, na realidade, que se estendeu pra caramba. Então o livro, ele é mais objetivo. É uma delícia de ler.